A Quinta do Monte Doiro está localizada no Alto Concelho de Alenquer, mais propriamente em Freixal de Cima, na freguesia da Ventosa. Foi adquirida em 1986 pelo connoisseur gastronómico José Bento dos Santos, que replantou algumas parcelas com as castas que melhor se adaptaram aos seus desígnios de elaborar vinhos de alto gabarito. A Quinta do Monte Doiro entrou então numa nova fase da sua história, podemos assim considerar, a partir da colheita de 2006, lançando para o mercado uma nova imagem e vinhos provenientes de uma conversão para a agricultura biológica. Recentemente, a jornalista Margarida Vaqueiro Lopes escreveu na revista Exame, e cito, seria difícil a propriedade de José Bento dos Santos não apresentar alguns dos melhores vinhos que se produzem em território nacional, dado o seu currículo e experiência no panorama gastronómico e vitivinícola nacional e internacional. Ora, aqui temos muitos ingredientes para a conversa que vamos manter nos próximos minutos com Francisco Bento dos Santos, produtor, filho de José Bento dos Santos e também ele um óbvio apaixonado pelo mundo vitivinícola que o rodeia. Quem sai aos seus? E neste segundo episódio do Fundamental na Rota dos Vinhos da Região, nós fomos recebidos, e muito bem recebidos, na Quinta Monte Doiro. Confesso ao Francisco, que é com quem vamos falar, que sempre foi uma quinta que puxou pelo meu imaginário. O Francisco Bento dos Santos é diretor-geral, é também produtor, o produtor. Francisco, obrigado por nos ter recebido. Obrigado, Nuno, por estarem cá. Obrigado. Pode-nos elucidar um pouco da história desta casa? É uma história longa, basta perceber olhar para as paredes e perceber isso, mas os primeiros registros que temos da Quinta do Monte Doiro, como se calhar nessa altura não se falaria de um terroir, mas como um local privilegiado para a produção de bom vinho, remontam ao século XVII. E no final do século XIX a Quinta foi propriedade dos Condes Chanceleiros, uma figura conhecida aqui na nossa região, mas não só na região, também no país e a nível mundial. Portanto, foi uma figura ímpar da viticultura portuguesa de renome mundial, sobretudo conhecido, ele era ministro do reino, mas era um viticultor de renome, sobretudo conhecido pelo seu trabalho na luta contra a filoxera. E ele desenvolveu uma parte importante desse trabalho e levou a cabo várias experiências nessa luta aqui na Quinta de Monte Doiro. Saltando umas décadas valentes até há 35 anos atrás, o meu pai, que é um engenheiro químico e foi um broker de metais toda a vida, quando tinha a minha idade, teve a oportunidade de fazer um investimento aqui na Quinta de Monte Doiro. Ele nasceu em Lisboa, ele estudou em Lisboa. A minha avó, portanto, a mãe dele, nasceu em Vilachã, aqui ao lado, é a aldeia, estamos aqui no Freixal de Cima, é a aldeia a seguir. Ele já foi nascido e criado em Lisboa, mas sempre veio passar férias para aqui e, portanto, tinha uma ligação muito próxima aqui com esta zona. E, portanto tinha mesmo que acontecer. Não sei se tinha mesmo que acontecer, mas ele teve essa oportunidade, não hesitou, ainda sem pensar em produzir vinho, portanto numa lógica de voltar à terra, de investimento em terra, numa propriedade secular, naturalmente, mas ainda sem pensar no vinho. Foi a posteriori, depois de se cruzar com algumas pessoas que realizaram aqui um estudo aprofundado de solo e clima, e em que ele se apercebeu não só nos registros que havia, de ser um local privilegiado para a produção de grandes vinhos, ter sido propriedade dos Condes Chanceleiros, e depois descobrir aqui algumas semelhanças com o Val do Rodano, em França, no interior de França, em que eu costumo dizer que se juntou a fome com a vontade de comer. Isto é muito difícil, por exemplo, traduzir para inglês, para se perceber o que é que isto quer dizer. É que de facto o meu pai foi sempre um colecionador de vinhos e um grande apaixonado de vinhos do mundo inteiro, e a região favorita dele era precisamente a região das Côtes-du-Rhône. Então há, digamos assim, como que uma tentativa de reprodução daquilo que se consegue nessa região francesa, em termos das características dos vinhos da Quinta, do Monte Doiro? Eu não diria uma tentativa de reprodução, porque parece que cai na vertente da imitação.
Agora, na inspiração, certamente, ou seja, uma região que ele era absolutamente apaixonado e que, ao estudar o solo e o clima, descobrimos que tínhamos de facto algumas parecenças. Ora, é nesse sentido que se junta a fome com a vontade de comer, porque se as indicações e os estudos dissessem que isto era adequado, este terroir, a outro tipo de castas, de características... Seria por aí que... Possivelmente seria por aí. Agora, aqui juntaram-se de facto duas coisas. A paixão só não faz nada, mas é essencial para levar a cabo um projeto de raiz. Foi isso que levou a plantar, na altura, aconselhando-se com os grandes produtores das Côtes du Rhône, bons amigos e fornecedores, porque ele era muito antes de ser produtor de vinho, que ele era e ele ainda se define hoje em dia assim, consumidor, apreciador, enófilo, muito mais do que o profissional. Quem produz como profissão é muito mais giro o outro lado, o lado de desfrutar e de beber e de provar. E por falar em fome, juntar-se a fome à vontade de comer, o engenheiro Bento dos Santos foi presidente da Academia Internacional de Gastronomia, e aqui temos a noção do quanto tem sensibilidade para a questão gastronómica e para a ligação entre o vinho e a gastronomia. Essa ligação que o engenheiro Bento dos Santos teve, e tem com certeza com a gastronomia, define os vinhos que vocês produzem? Sem dúvida. Enfim, o meu pai começou a cozinhar com a idade dos meus filhos atualmente. Era uma paixão grande que ele tinha e sempre o fez a título amador, mas com um empenho muito grande como quase um profissional, no sentido de aprender, de estudar, de fazer cursos. Portanto, não o amador típico, mas um amador já numa via um bocadinho profissionalizante. E isso muito antes do vinho, que não se começa com 7 anos a achar graça ao vinho. Foi muito mais tarde, quando começou a jogar rugby, foi fazer uma digressão à França, que visitou produtores em França e ficou maravilhado, e foi aí que ele começou a entrar no mundo do vinho. Mas, de facto, a comida, a culinária e a gastronomia sempre estiveram desde o início e, portanto, o vinho sempre foi uma forma de sublimar ainda mais uma refeição e, portanto, quando deixou de ser, ou além de ser consumidor, passou a ser também produtor, só faria sentido fazer vinhos gastronómicos, vinhos que pudessem acompanhar uma refeição, não que nós não os possamos beber a solo, mas que possamos desfrutar e tirar um maior partido deles a acompanhar uma grande refeição. Portanto, eu acredito que cada um destes filhos da casa, destes produtos da Quinta Monte Doiro, sejam, na perspectiva do Francisco e também do seu pai, logo associados automaticamente a um prato. Temos aqui uma reserva, esta reserva cai bem com este tipo de prato. É assim que pensa o produtor? É com esse espírito? Eu não afunilaria para um prato único. Agora, que sem dúvida eu penso em qualquer refeição, e como temos um portfólio relativamente alargado, nem temos aqui os vinhos todos em castas, em colheitas, em características dos vinhos, praticamente conseguimos imaginar qualquer menu, qualquer prato e escolher. Aliás, é um trabalho, por exemplo, fazemos muitas vezes quando estamos num restaurante. Enfim, para nós, produtores ou enólogos, é fácil falar das características do vinho, da barrica, das castas, disto e daquilo, mas isso não diz nada ao comum dos mortais. O que interessa é saber, está bem, mas eu aqui tenho um restaurante onde sirvo cozida à portuguesa, onde sirvo alheira, não sei o quê. Fala muito bem dos seus vinhos, mas o que é que eu posso sugerir aos meus clientes para poder melhorar a experiência como um todo? E é aí que de facto, nós conhecemos muito bem os nossos vinhos e são desenhados a pensar, não num prato específico, mas num conjunto de pratos em que eles possam valorizar a refeição. Já vamos falar especificamente de cada um deles, pelo menos dos que temos o prazer de ter aqui. Francisco, dê-me uma ideia da dimensão da Quinta. Quantas pessoas aqui trabalham? O que é que se faz para além de produzir vinho? Porque eu sei que há também o enoturismo e há a possibilidade de desfrutar da Quinta noutros contextos. Como é que podemos apresentar aos nossos telespectadores a Quinta nesse âmbito? Bom, a Quinta do Monte Doiro tem atualmente quase 30 hectares em produção. Somos o chamado produtor de média dimensão, ou seja, não somos um grande agente económico no setor, continuamos a ser uma quinta pequena,
propriedade familiar, mas sobretudo de estrutura familiar. Somos uma equipa de 20 pessoas, que é uma equipa significativa para a nossa dimensão, porque nós produzimos cerca de 100 mil garrafas e, portanto, já é uma equipa significativa e tem a ver com o facto de trabalharmos, temos toda a nossa vinha em modo biológico, em modo de produção biológica, toda a viticultura é biológica, há quase 20 anos que não entra um pesticida, um herbicida, um químico na vinha e, portanto, precisamos de mais trabalho manual e mecânico para conseguir combater aquilo que na agricultura convencional se faz com os químicos, com químicos, claro. E, portanto, 20 pessoas, cerca de 100 mil garrafas, a quinta no total tem 42 hectares, porque temos toda esta área edificada, mas também a área de mata, de pomar, de horta, mas em termos de vinha são 29 hectares em produção. E com uma bela paisagem, com um monte junto de fundo, se a virmos de oeste para este. Lado, e se virmos ao contrário, com o Monte Doiro, aquilo que dá numa à quinta, exatamente, com o pôr do sol magnífico, de facto é um privilégio muito grande. Olhar em qualquer redor, se estamos na cozinha ou não, enfiados na adega a trabalhar, põe-se a cabeça de fora e vê-se uma paisagem lindíssima. E nós há pouco fazíamos a nossa recolha de imagens e pudemos constatar, de facto, pela orientação que o Francisco nos deu, o carinho que tem com as suas vinhas, com a disposição das vinhas, com aquilo que é a paisagem. Vive-se esta casa, não é um emprego, é uma paixão. Exatamente, e os vinhos, queremos que os vinhos reflitam isso mesmo, ou seja, não podemos ter toda a gente aqui, pelo menos não ao mesmo tempo, e portanto o vinho é permitir transportar a Quinta do Monte Doiro, este terroir, esta paisagem, estas barricas, esta história e todo o projeto dentro de uma garrafa de vinho para ser aberta aqui num restaurante em Alenquer, ou em Lisboa, ou em qualquer parte do mundo. E queremos comunicar, conseguimos fechar os olhos e imaginar esta fotografia que nós vemos daqui ao abrir uma garrafa de vinho. E essa resposta que o Francisco nos deu agora abre-nos também a porta para lhe perguntar quais são os mercados dos vinhos da Quinta Monte Doiro. Temos o mercado nacional, naturalmente, mas também temos a exportação. Para onde é que vão os vinhos desta casa? Exatamente. Num projeto pequeno, mas que começou há 35 anos atrás, já temos um leque de países muito grande, porque naturalmente não começa tudo ao mesmo tempo, mas vamos abrindo mais mercados. Curiosamente, o mercado nacional é um mercado importante, sobretudo que ganhou muita importância nos últimos anos, mais do que tinha, ainda que seja uma forma de exportação. Nós não conseguimos ter estatísticas concretas, mas muito do vinho que é vendido no mercado nacional acaba por ser bebido por turistas e o turismo é uma forma de exportação. Não conseguimos quantificar o número de garrafas no restaurante A ou B, mas temos essa noção e isso depois também transporta o país lá para fora, porque quem nos visita depois gosta de reproduzir aquilo que experimentou cá e que adorou. Porquê é que houve esse aumento, Francisco? Houve um trabalho de marketing nesse sentido ou foi uma questão natural? Não, naturalmente porque já trabalhávamos muito bem no mercado nacional, o mercado é que cresceu como um todo, ou seja, já estávamos bem posicionados, já estávamos presentes em muitos restaurantes, em muitos hotéis, mas como sabe o turismo disparou nos últimos anos por variedíssimas razões. Cada vez temos mais turistas, que é um ponto muito importante, turistas a gastar mais, ou seja, não é trazer só em massa, mas quem vem com poder de compra e com capacidade de gastar e, portanto, naturalmente há maior consumo de vinho em território português por não só turistas, como também residentes estrangeiros, como hoje em dia cada vez mais. Relativamente à exportação pura e dura, ou seja, a garrafa sair daqui numa caixa ou num contentor e ir para outro país. Temos na Europa em vários países, no Reino Unido, em França, na Alemanha, na Bélgica, na Suíça, possivelmente, entretanto, escapa-me algum, República Checa, na Finlândia, na Holanda, que é o nosso maior mercado na Europa, e possivelmente devo-me ter esquecido de algum país. E depois, fora, é curioso porque assim andando um bocadinho à volta, quer no Canadá, em mais do que um estado, nos Estados Unidos, no Brasil, em África, em Angola e São Tomé. E depois na Ásia, a China, que é o nosso maior mercado a nível mundial, incluindo Macau e Hong Kong, também Taiwan, Singapura, e eu penso que já, se não disse todos, disse quase todos. Pelo menos percorremos já uma boa parte. Já fizemos uma boa volta ao mundo. Do planeta. E regressando aqui à Quinta,
Regressando à Quinta, eu sei também que podemos desfrutar da Quinta noutras vertentes. Por exemplo, reuniões de empresas, o enoturismo acaba por estar ligado ao vinho. O que é que acontece quando alguém agenda uma visita e depois vem cá? Qual é o percurso? Quais são os prazeres com que é confrontado? Nós temos, ou seja, além da Quinta ser muito bonita e não preciso ter falsas modéstias, porque é mérito também da natureza. As imagens que temos estado a ver vão mostrá-lo e nós podemos atestar. Exatamente. Além da Quinta ser muito bonita, temos na área edificada uma série de infraestruturas nas quais fomos investindo ao longo do tempo e que nos permite fazer várias coisas. Nós aqui temos esta sala de barricas onde não é possível estar, só podemos estar aqui para esta entrevista. Então é um privilégio. É um privilégio. Eu próprio não venho aqui muitas vezes. Aqui à nossa frente, por trás dessas câmaras, há um vidro e temos a nossa sala de provas, temos uma sala grande de refeições, ainda temos uma sala de conferências e o que acontece é que nós, não tendo possibilidade para receber poucas pessoas, temos um número mínimo de pessoas para fazer sempre eventos. Não tem que ser eventos corporativos, empresariais, podem ser eventos particulares ou familiares, mas sempre, quando eu digo eventos, não tem que ser eventos de 200 pessoas, mas eventos de 20 pessoas, onde ou só com prova de vinhos, sempre com uma visita e a explicação, as pessoas que têm muita curiosidade em perceber, é em modo biológico, mas o que é que isso quer dizer? E, portanto, sentir na vinha e perceber o que é que se está a passar na vinha, visitar as instalações de produção, não só esta belíssima sala vista dali de cima, como a nossa adega de vinificação, onde se percebe o processo, e depois, ou só uma prova de vinhos, ou além da prova de vinhos, uma refeição. E depois também temos uma sala, porque as empresas pedem muito isso, portanto querem fazer não só a prova, a refeição, não só a parte boa, mas também trabalhar um bocadinho primeiro para merecer, e portanto tem ou uma reunião, uma apresentação, uma exposição ou qualquer coisa, e temos também uma sala multifunções para esse efeito. Muito bem, e agora gostava de lhe pedir que nos mostrasse um bocadinho mais cada um destes filhos da casa. Eu acredito sempre que o produtor olha para a garrafa como se fosse um filho. É verdade. Daí que a pergunta comum de dizer, mas qual prefere, é muito difícil, porque também relativamente aos filhos não temos preferências, nem podemos escolher um. E também tem a ver com um bocadinho com aquilo que dizia relativamente à ligação gastronómica, ou seja, depende do que é que vou comer, depende de que ambiente, ou seja, há um vinho para cada momento, e certamente outros vinhos farão esse pleno, mas no nosso próprio portfólio conseguimos encontrar um vinho para cada momento. Salta-me logo à vista aqui uns reservas, eu vou colocar aqui o meu caderno. Saltam-me logo aqui à vista duas reservas, julgo que uma de 2017 e outra de 2019. Exatamente. São vinhos... Como é que me apresentaria este vinho se eu estivesse sentado num restaurante e estivesse prestes a escolher? O Quinta de Monteiro Reserva Branco e o Reserva Tinto são os porta-estandartes da Quinta. Os dois vinhos que melhor representam aqui o nosso terroir. Isto é o Reserva Branco? Face às semelhanças com o Val do Rodan, são exatamente com as castas rainhas das Côtes-du-Rhône, que é o Viognier, no caso do branco, proveniente da nossa melhor parcela de Viognier, e o Syrah, no caso do tinto, um lote de várias parcelas de Syrah, das nossas melhores parcelas de Syrah. É preciso perceber que nós estamos a 20 km do mar em linha reta, temos um clima relativamente fresco, estamos na freguesia da Ventosa, uma coisa que às vezes as pessoas não ouviram falar, conhecem mais a Abrigada porque é ao lado da Ota, em que a OTA se falava para o aeroporto, por aí fora, enfim, não passava para a cabeça de ninguém com uma Abrigada vir construir um aeroporto na Ventosa, mas para nós o vento é fundamental, até para todo o trabalho que fazemos em biológica, em termos fitossanitários, checa as umidades todas, porque como estamos muito próximos do mar, temos alguma umidade e, portanto, as castas revelaram-se muito bem. São vinhos que, certamente, até pelo preço, não serão para todos os dias e, por isso mesmo, nós temos os nossos... Pode-nos elucidar quais são os preços? Claro que sim. O Reserva Tinto é um vinho que se vende na prateleira por cerca de 35 euros e o Reserva Branco por não chega a 25 euros. Portanto, naturalmente não serão vinhos para todos os dias e por isso mesmo o Quinta de Monteiro, Branco, Tinto e Rosé, também com base nas mesmas castas, o branco Viognier, Arinto e Marsanne, o rosé de uma parcela de Syrah selecionada e conduzida propositadamente para fazer rosé. Que é este aqui. E finalmente o
o Quinta do Monte Douro tinto, que é um lote de várias parcelas de Syrah, e no fundo aqui o branco e o tinto funcionam como quase o irmão mais novo dos reservas, ou seja... O irmão mais acessível também. São vinhos que custam cerca de 10 euros na prateleira e, portanto, ainda que possam não ser para todos os dias, já são vinhos mais acessíveis e que se podem beber com prazer, muito versáteis em termos gastronómicos e então para dias mais especiais, ou para quem tem essa possibilidade, os reservas. Mas são sobretudo, por isso disse, no portfólio não temos um vinho de tinta Roriz, uma seleção parcelar só de tinta Roriz, um Touriga Nacional, temos um reserva rosé, por exemplo, que faz parte aqui do trio das reservas e que não o trouxe para esta mesa não ficar demasiado cheia, mas depois temos pequenas experiências, vinhos de edições limitadas que vamos lançando e, portanto, o portfólio acaba por ser maior. Como o Francisco preparou aqui uma mesa e eu vejo ali 2 copos, presumo que possamos experimentar aqui qualquer coisa. Podemos, e como isto é como na magia, até na cozinha, que as coisas saem do forno já feitas, tenho já uma garrafa aberta para não perdermos tempo. Eu sirvo-lhe este copo assim, uma garrafa do nosso Quinta do Monte Douro Reserva Tinto 2017. Vou seguir os seus passos, estando naturalmente a aprender mais qualquer coisa. Porque sei que há todo aqui um procedimento. Há quem diga que não se deve fazer assim, que não se deve... Porquê é que se faz isto, Francisco? Para libertar os aromas. O que nós costumamos fazer é, antes de libertar, cheiramos o vinho como ele está. Ou seja, levamos ao nariz para sentir os aromas do vinho ainda antes de os libertar. E agora sim, que já o vinho tem álcool e que é muito volátil, portanto vai libertar os aromas todos, em que o copo concentra aqui os aromas e podemos conhecer um bocadinho melhor o vinho para nos dar uma perspectiva daquilo que vai ser quando provamos. É evidente que podemos analisar a cor, muitas vezes até contra uma superfície branca, podemos usar aqui um rótulo de vinho para olhar para a cor, mas sobretudo o nariz e a boca, a parte aqui organolética, é que mais depois de engolir o vinho, aquilo que fica no retronasal, os aromas que ficam a posteriori, aí sim, e falta uma coisa essencial, é que devíamos estar aqui de garfo e faca a atacar uma refeição. Toda essa sensibilidade estuda-se ou já nasceu com o Francisco? Como tudo na vida, estuda-se e aperfeiçoa-se. Agora, quando desde criança se vai assistindo, depois é mais fácil, ganha-se sobretudo o gosto, porque o conhecimento não nasce connosco. O conhecimento é preciso ir buscar, podemos é gostar e procurar mais e ter prazer e não ser uma seca estudar para um teste ou para o exame, fazê-lo com prazer, mas o conhecimento e a informação é sempre preciso, é muito trabalho para ter. Proponho então aqui um brinde à Quinta Monte Douro. Vamos embora, muito obrigado. Ao sucesso da Quinta. Fazemos o brinde. Eu já agora propunha um brinde mais extensivo, além da Quinta do Monte Douro, fazer um brinde ao vinho, porque quem quiser beber e provar os vinhos da Quinta do Monte Douro, ótimo, mas sobretudo conhecer e provar vinho, e é um mundo apaixonante, os nossos ou os outros, que são gente que também trabalha muito para conseguir e faz, e nós portugueses, é um produto de excelência que temos que levar lá fora, e por isso mesmo proponho, além da Quinta do Monte Douro, um brinde ao vinho. Ora, e que importância tem para uma casa como a Quinta Monte de Ouro um evento como a Alma do Vinho, promovido pela autarquia de Alenquer? Foi exatamente isso que quisemos saber da boca do próprio produtor Francisco Bento dos Santos. Diga lá, Francisco, para si, o que é que significa a Alma do Vinho? O Alma do Vinho é um evento que, enfim, teve parado 2 anos com a pandemia, mas foi um evento que estava em grande crescendo e que este ano talvez tenha sido o melhor festival até hoje. É fundamental, é um esforço grande que a Câmara faz, sempre com muito destaque aos produtores de vinho e a todo o conceito de vinho. Naturalmente um evento que quer chegar não só a pessoas que pensam em vinho de manhã, à tarde e à noite, porque essas pessoas acabam por ser poucas e nós
todos nós somos consumidores de vinho, portanto, naturalmente que tem depois uma programação musical, por aí fora, para atrair públicos, mas é isso, o vinho é isso mesmo. Não é preciso tirar um curso e saber tudo e mais alguma coisa e estudar. Não, é ter o prazer do vinho. E podemos ter o prazer do vinho a assistir a um concerto, a comer numa barraquinha, em casa, em várias circunstâncias. Portanto, é um festival que traz muitas pessoas fora do concelho ao concelho, valoriza muito os vinhos de Lisboa, já traz também pessoas estrangeiras e, portanto, sendo aqui na nossa região, é fundamental e é uma iniciativa de louvar da Câmara Municipal de Alenquer. E quanto a si, obrigado por ter assistido a este segundo episódio do Fundamental na Rota dos Vinhos da Região. Para a próxima e muito em breve numa outra casa, numa próxima quinta produtora. Muito obrigado.